Estamos começando mais um quadro Mulheres no Comando. Hoje nós temos uma convidada super especial. Vamos falar sobre mercado imobiliário, Brasil versus Estados Unidos. E ela é daqui de Campinas, Mariana Lima. Daqui a pouco ela está entrando aqui pra gente. Mariana, que é uma broker super reconhecida e famosa lá nos Estados Unidos, no mercado de Miami também. Olha, já está aqui disponível para entrar. Ver se deu certo, Mariana. Aceitei. O- Aqui, deu certo, Olá! maravilhosa. Seja muito bem-vinda, Mari. Imagina, eu que agradeço. Você tá me ouvindo bem? Estou te ouvindo, coloquei até o fone de ouvido. Para quem está chegando agora, esse quadro Mulheres no Comando é um quadro que a gente tem que fala sobre empreendedorismo, mulheres que são referência no mercado imobiliário. A Mariana, ela é uma referência, ela é brasileira e mora lá fora, fica entre Campinas, né? Eu estava vendo que você está aqui pertinho de Eu mim, tô. fica entre Campinas e Miami. É uma referência, trabalha com os corretores também, auxiliando você que quer ganhar em dólar, vendendo imóveis para os seus clientes, e você que quer começar a investir no mercado imobiliário dos Estados Unidos. É uma excelente oportunidade de você aprender. Hoje na live a gente vai falar sobre esse assunto. Eu quero apresentar, agradecer por ter aceito o nosso convite, né, Mari? Apresentar ela, que é uma broker lá, super destaque em Miami. Estou te acompanhando, uma referência para os corretores que querem entrar nesse mercado. Eu queria já que você começasse aqui contando um pouco da sua história como broker do mercado imobiliário dos Estados Unidos. Conta um pouquinho para a gente essa sua trajetória e experiência. Muito bem-vinda. Acho que falhou. Tá me ouvindo, Mari? Vocês estão ouvindo? Eu não tô. Para mim, deu uma falhada aqui. Mari? Acho que ela caiu. De novo. Vamos entrar com a Mari online, ao vivo. Para quem está chegando agora, vai deixando de onde vocês estão, para a gente conhecer vocês. Agora voltou, Mari. Entrou? Agora Ah, voltou. então tá. Ai, Eu não sei o que maravilha. aconteceu pra mim, apareceu que a live tinha acabado. Eu falei, ué, e eu não Ué, apertei caiu. A nada. conexão às vezes acontece, não tem problema. Você conseguiu ouvir o que eu falei? Consegui. Eu Maravilha. consegui. Então, Primeiro, eu quero agradecer muito essa oportunidade imagina. e agradecer de você também estar presente nos meus encontros de Zoom, que eu acho que é muito importante que a gente saiba da onde a gente tira a informação, né? Então, Sim, eu acho que assim, a gente está junto nesse momento é super importante para os corretores saberem que o trabalho da gente é sério, né? Que a gente leva essa profissão de corretor imobiliário com muito orgulho. muito. E eu tô no mercado, eu tô nos Estados Unidos há 16 anos, no mercado imobiliário há 12 anos. Eu comecei uma curiosidade, porque eu trabalhava com logística, e eu via as minhas amigas que eram corretoras imobiliárias em Miami ganhando assim rios de dinheiro. Eu quase louca, sem cabelo para dar conta da logística. E um dia fui acompanhar essa minha amiga e amei a profissão. A gente tem um certo preconceito aqui no Brasil com a correção, com esse tipo, com a profissão de corretor imobiliário, que eu acho que é talvez o maior erro das pessoas, porque hoje em dia a gente vê quanto a gente agrega na vida das pessoas, dos clientes que passam pela gente e das pessoas que andam no círculo da gente, porque de fato a compra da sua casa ou de um ativo imobiliário, muito provavelmente vai ser a compra a mais importante que você vai fazer na vida, né? Sim, Então, eu acho que falta muito nós, corretores imobiliários, termos orgulho e valorizarmos essa profissão. com E certeza. aí eu comecei, hoje em dia eu trabalho dentro da Cervera Real Estate, que é a maior corretora de lançamentos do estado da Flórida. A gente tem 9 projetos em lançamento, 12 em andamentos, mais de 5 bilhões de VGV já vendidos. Maravilha. E eu passei de atender clientes no que a gente chama nos Estados Unidos de General Real Estate para atender lançamento. Por quê?
Até 2013, a gente tinha em torno de 3, 4 famílias por semana comprando Miami. E aí foi quando o dólar deu uma disparada e essas pessoas deixaram de procurar esse investimento, né? Tá. E eu, como sempre gostei dessa área de marketing e de educação, eu passei para dentro dos lançamentos porque eu achei que era uma ótima oportunidade eu poder dividir com outros corretores toda a experiência que eu tive, tanto na área de mercado imobiliário, quanto na minha vida profissional, entre logística. Eu fiz mestrado na GV, então, assim, várias outras coisas que eu via até dentro dos Estados Unidos, as pessoas um pouco menos preparadas para esse mercado, né? Porque se você pensar, quantos anos um médico estuda para poder fazer uma cirurgia? Nos Estados Sim. Unidos, 20 anos, talvez. Né? Então, as pessoas acabam entrando num mercado que é ultra competitivo, ultra inteligente, com falta uma base. Falta uma base de negociação, de estratégia, porque é um trabalho como outro qualquer, mas que depende muito do push do corretor. Sim, Então, se total. você não é uma pessoa muito organizada e muito preparada, muito provavelmente você vai dizer: ah, essa profissão não é para mim. Não, Uhum. ela é para você. Mas você precisa estar preparado para atender essa necessidade que o seu cliente vai ter. Sim. E aí, quando eu passei para essa parte de lançamento, eu comecei a ter muito contato com corretores, obviamente, do mundo inteiro, mas também do Brasil. E o brasileiro não entende ainda que, com o cresce dele, ele pode sim indicar clientes nos Estados Unidos e receber a comissão em dólar. Uhum. Eu brinco assim: você prefere ganhar 33 mil reais ou 33 mil dólares? Porque com o mesmo trabalho, é o mesmo trabalho. Uhum. Atrair, qualificar e indicar um cliente. Então, com esse mesmo Uhum. trabalho, você tem acesso a um outro mercado. E o que Perfeito. significa isso na vida do seu cliente? Você vai se colocar num patamar que, você entra em ciclos de compra diferente dele. Por quê? Porque uma pessoa vai comprar uma casa com você, talvez daqui 5 anos ele vai comprar uma outra casa. Então, se você tem produtos diferentes, especialmente para o brasileiro, que é um cliente que tem essa visão de investimento no mercado imobiliário e explica como é que funciona o mercado, você sai muito na frente. É o corretor preparado que tem uma esteira apropriada para o mesmo cliente conseguir atender tanto, como eu falo, aposentador imobiliário, que é um apartamento para rentabilizar, ou para a família, para morar, ou para passar umas férias para rentabilizar fora. Quando ele for para fora, ele tem onde ficar, né? E a gente tem produtos hoje em dia que oferecem no mesmo produto as três coisas. Sim, Nessas muito aulas que eu perfeito. dou, eu costumo comentar o seguinte: se você passar a mão no telefone, fizer uma lista de pessoas e falar com 3 pessoas na semana, não é 100, 3, e perguntar: olha, você já pensou em diversificar seu patrimônio? Olha, você sabia que você tem como fazer um financiamento nos Estados Unidos e ter acesso a um dinheiro que talvez você não teria? E você já pensou que fazendo tudo isso você vai ter uma aposentadoria em dólar? Não tem nenhum cliente que vai falar: não tem interesse. Ele vai falar: me conta um pouquinho mais. Sim. Me explica um pouquinho mais desse mercado. Então, assim, eu via esse corretor indo para os Estados Unidos usando um outro corretor sem necessidade. Porque ele não tinha essa educação de que sim, ele pode fazer isso sozinho. Uhum. Ele precisa, obviamente, estar preparado, instruído e localizado dentro do mercado, mas ele pode fazer isso porque ele tem o que é o mais importante na vida de um corretor, que é o cliente. Né? Em cima disso que você está falando, que eu acho que é muito importante quem está chegando, porque eu tenho cliente final, mas aqui tem muitos corretores que me seguem, a gente fala com bastante corretor aqui, e você criou, desenvolveu um programa que chama AQI, que você falou, Isso, Atraia, Qualifique, Indique, que tem o objetivo de ajudar corretores, né? exato. A expandir essa fronteira de você começar a ganhar, não só o cliente ganhar em dólar, mas como nós, corretores, os corretores também. Eu queria que você explicasse um pouquinho mais sobre esse seu programa, como é que começou, da onde você falou que veio dessa dor que você viu ali, viu um gap ali e falou: acho que aqui eu devo atuar. Conta pra gente como é que funciona esse seu programa. Obviamente foi da dor, mas a dor que o corretor nem conhecia.
Não é que ele estava achando ruim ter que dividir a comissão dele nos Estados Unidos, ele estava achando ótimo. Agora, o que eu pensava era, nossa, mas por que essa pessoa está usando uma outra pessoa se ela pode indicar esse cliente, especialmente para nós que trabalhamos em lançamento? Porque a gente, quando está em lançamento, a gente é quase um assistente do corretor, Foi né? isso que eu achei sensacional. Desculpa te cortar, porque eu acho Imagina. importante falar sobre isso. Por que eu achei interessante trazer você aqui? Eu, como corretora, como dona de imobiliária aqui, eu tenho muitos clientes que falam sobre mercado imobiliário dos Estados Unidos e eu tinha uma dificuldade de encontrar pessoas idôneas, pessoas que eu pudesse confiar em passar o meu cliente, porque Uhum. os meus clientes são importantes para mim, eles confiam no meu trabalho, eu sei o que eu faço. Então é difícil você, hoje em dia, ter esse discernimento e essa sabedoria de encontrar uma pessoa que realmente vai dar assistência boa para o seu cliente. Você faz um trabalho, eu vejo nas suas redes sociais, você sempre falando, que dá essa força, que Uhum. você vai passar o seu cliente, indicar um cliente, mas que vai ter uma assistência, né? Para o meu cliente é muito importante eu passar para ele uma pessoa que conhece o mercado, que está lá há muitos anos e, assim, essa referência que estava faltando no mercado de pessoas se posicionando, brasileiros, que também tem que ser um brasileiro que fala a mesma língua, que Sim. entende ali também, né? E aí, esse programa eu achei que foi sensacional para que a gente conhecesse realmente o seu trabalho. A grande virada de chave é o corretor brasileiro entender que, os Estados Unidos é um mercado muito bem organizado, né? Sim. Então, é muito claro as coisas que você pode fazer e as coisas que você não pode fazer. Uhum. Então, por exemplo, com o seu Cresce, você pode me indicar um cliente e receber comissão. Como que eu te garanto isso? Os contratos são feitos por firmas de advocacia e são contratos padrões. Nesses contratos, o seu nome aparece. Você sendo um corretor internacional, você tem um outro documento que antes do seu cliente assinar essa oferta, você recebe assinado do incorporador dizendo que sim, ele vai te pagar uma comissão. Então, além disso, quando você indica um cliente internacional, o cliente, ele não acorda de manhã e fala, ai, peraí que eu vou até ali comprar um apartamento em Miami e já venho. Não é É um rápido processo. também, né? É um processo. Então, a gente tem uma documentação, que é um acordo de não circularidade, que eu falo que dá para os corretores paz e paciência. Porque se você não tem paz e paciência para lidar com um cliente, especialmente quando é o primeiro investimento imobiliário dele fora do país, você muito provavelmente vai perder esse cliente. Porque ele vai se sentir pressionado, ele vai num certo minuto achar que é muita informação, muito diferente, muito arriscado. Né? Sim. Então a gente tem esses mecanismos de controle para que vocês, corretores, possam ficar absolutamente tranquilos de que o seu cliente, vai ser bem atendido, e dois, que você vai receber a sua comissão. Porque não adianta nada indicar cliente, né? E você não receber nada por isso, porque o cliente é a coisa mais importante que a gente tem dentro do nosso trabalho. A nossa Sim. conexão, a proximidade desse cliente é que vai fazer com ele que ele me procure, porque você disse a Mariana é uma pessoa confiável. Porque para Né? mim o mais importante é o meu cliente, não Claro. é o dinheiro. É ele se sentir confortável na hora da venda, é conseguir sanar todas as dúvidas, que ele faça um bom investimento, que ele tenha o retorno que ele gostaria. Então, eu, antes de passar qualquer investimento para o meu cliente, eu preciso fazer uma pesquisa de quem é a pessoa que eu estou passando o cliente, quais são os imóveis, quais são os investimentos. Então, essa pesquisa que eu estou fazendo, que eu venho fazendo, por isso que eu te convidei aqui, é muito importante, porque é o meu nome, é o nome da minha imobiliária, não é o dinheiro em si. Porque, legal ganhar em dólar, muito bom ganhar dinheiro, né? Mas nós, corretores, a gente tem que pensar em quem a gente está passando o cliente. Então, a sua empresa, o seu negócio, para a gente é importante porque você está colocando o seu nome ali. São anos de mercado que você está trabalhando. Então, é essa confiabilidade que é importante, eu acho, mais do que tudo, né? E tem uma outra coisa que facilita bastante o trabalho, tanto meu quanto de vocês, que é o próprio mercado de Miami. Então, nessa parte da minha mentoria, eu explico por que Miami. Né? E o que aconteceu, Já entra nesse com a mérito. cidade de Miami pós-pandemia.
Então, Sim. a gente brinca que quando eu comecei a trabalhar nessa área, viajando o mundo, eu já tive na Índia, já tive em Londres várias vezes, já tive na China, explicando a cidade de Miami, a gente começava essa apresentação, que se você tiver a oportunidade de assistir a Alicia Cerveira, que é a minha chefe, que tem 96 anos e trabalha no escritório todo dia, Uau, ela que começava falando delícia. assim: Miami é uma jovem senhora de 30 anos que não chegou lá ainda, mas ela sabe exatamente aonde ela quer chegar. E eu mudei essa frase, obviamente com a autorização dela, dizendo: olha, Miami é uma jovem senhora de 50 que tá gata, bombando e pronta para te receber. Porque é isso que aconteceu na cidade. Uhum. Miami passou de uma localização de praias estonteantes, aonde os milionários do mundo mandavam os filhos muito ricos para não ter perigo dele entrar dentro da empresa e gastar o dinheiro além do que precisa. Né? Uhum. Para uma cidade que foi sendo construída ao longo dos anos com muita estratégia e planejamento, até a hora que a gente deu a sorte da pandemia. Porque o que aconteceu durante a pandemia? Primeiro de tudo, os impostos no estado da Flórida, se você colocar dentro de uma frigideira, eles são algo em torno de 30% a 40% menos do que Nova York e Califórnia. Tá? Então, todos os olhos do americano muito, muito rico sempre estiveram na Flórida, mas ele pensava, nossa, não vou conseguir morar lá, né? O povo lá só pensa em ir pra praia, sair à noite. Não tinha muita base de cidade em si como negócio. Business, né? Durante a pandemia, muita gente veio, porque em Nova York a situação ficou muito mais séria, até porque para você sair da sua casa e entrar no seu trabalho, você tinha que encostar em 79 maçanetas, né? Enquanto em Miami, você não encostava em maçaneta nenhuma, você entrava dentro do seu carro dentro de algum lugar que muito provavelmente, de certa forma, era aberto. E essas pessoas começaram a ver que, olha, é o maior turismo médico dos Estados Unidos. A gente tem um dos 2 hospitais que tem as operações mais importantes estão lá. A gente tem, obviamente, um turismo também de lazer, que só no ano passado atraiu 32,5 milhões de pessoas o ano. E aí, esse morador de Miami, que tinha os filhos indo para a faculdade, que estavam talvez indo para a Califórnia ou indo para o Texas, pensaram, ué, mas se meu filho pode morar aqui, ter essa qualidade de vida, eu vou gastar 1/4 do que eu gastaria, por que não morar e ficar? Então, hoje em dia, a gente tem uma mão de obra muito competente e jovem que está fazendo uma cidade melhor. Então, o que há 5 anos a gente não tinha, hoje a gente tem 19 das Fortune 500 companies em Miami. A segunda cidade que mais cresce nos Estados Unidos inteiro, a primeira em qualidade de vida. Maravilha. Juntando tudo isso, hoje em dia a cidade foi se preparando para receber essas pessoas que têm um nível de vida talvez um pouco mais diferenciado. Então a gente tem 7 novos museus, a gente tem toda a parte dos restaurantes Michelin no mundo tão na cidade. Então é uma cidade que atrai todos os estilos de vida, com a vantagem de que são mini mundos dentro de um mesmo mundo. Então você brasileiro não se sente assim fora, porque existe uma comunidade. Se você é russo, a mesma coisa. E por essa razão, a crise na Flórida nunca acontece. Porque se o brasileiro está sem dinheiro, o russo tem dinheiro. Se o russo está sem dinheiro, o venezuelano tem dinheiro. Se o venezuelano está sem dinheiro, o chileno tem dinheiro e assim por diante. Então a gente vive, o mercado é autossustentável porque a renda vem de locais diferentes. Então não tem crise. Então, se você compra um imóvel que tem como finalidade te dar um retorno de aluguel, você pode ter certeza que você vai ter 13, 14% de retorno. E É você isso que eu pode queria ter entrar agora, certeza que vai Mari. entrar um cliente e vai sair outro. Porque a gente Perfeito. tem muito mais demanda do que oferta. É porque, como investimento, né, imobiliário em Miami pode ser uma estratégia para construir a aposentadoria imobiliária, que eu falo aqui sempre no meu Instagram. E eu gostaria que você falasse sobre essa projeção de retorno nos próximos anos. Quais são o que você acha, né, de construir uma aposentadoria imobiliária
em dólar, que eu falei aqui no meu Instagram, estou falando aqui para as pessoas. O que você acha disso? Olha, uma das maiores vantagens de se trabalhar num mercado que você tem uma, digo, informação. Toda a informação de compra e venda é informação pública. Então, nós corretores temos um sistema que chama MLS, que chama Multiple Listing System, que todo o imóvel que está sendo negociado ou à venda ou vendido fica dentro desse sistema. Então, você pode me pedir e falar, Mariana, puxa na Brickell, quantos apartamentos de 2 quartos tem e quanto mais ou menos é o preço? Então, por lei, a gente, corretor, não pode falar em retorno de investimento. O que eu posso te dizer é qual é o histórico desses apartamentos, tá? Essa informação, se o seu cliente talvez fale, eu não sei se eu estou bem certo do que ela está falando, ele puxa dentro do sistema da cidade. Tem um site que chama miamidade.gov, que ele consegue colocar lá o endereço daqueles apartamentos e puxar quanto eles custam. Então, essa qualidade de informação dá pra gente uma certeza muito grande quando a gente oferece algo para um cliente. Porque o histórico é um gráfico. E nesse gráfico você consegue realmente mostrar por quanto aquele apartamento foi vendido quando ele foi comprado na planta e por quanto ele foi vendido a segunda vez quando aquele dono primeiro resolveu passar ele para frente. E o que acontece? Os imóveis negociados na planta, eles são o preço de hoje, mas ele vai ser entregue amanhã. Então, o preço, o valor final dele será o valor de amanhã. Se você colocar no gráfico historicamente no estado da Flórida, e especialmente na cidade de Miami, muito mais do que as outras cidades, a gente tem nesse período de 5 anos algo em torno de 20 a 37% de retorno. Se você está falando daqueles imóveis trophy, né? Uma penthouse, algumas coisas muito especiais, ele chega a dobrar de valor. Eu fiz um vídeo outro dia dentro do Missoni Bahia, que foi um projeto que eu trabalhei antes do Aston Martin, que é o que a gente está entregando agora. O último apartamento, não o primeiro, o último apartamento que eu vendi por 1.700.000 e eu revendi essa semana por 3.700. A gente está falando aí de 5 anos. Então, assim, é o dobro. Né? E outra, você não sabe nem se o cliente tinha quitado. Ele ganhou em cima do valor final. Ele não ganha em cima do quanto ele deu até a entrega das chaves, por exemplo. Né? Na verdade, ele foi dando outra vantagem, é que o preço, ele não tem nenhuma variação. Se ele acordado 1.700.000 e a construção demorou 2 anos, ele continua pagando esses meses 1.700.000. Juros juros dos Estados Unidos é totalmente diferente, né? Não tem juros na compra de lançamento. Não existe. Não tem o INCC, que seria aqui no Brasil, INCC. porque para as pessoas que não sabem, né? Aqui, quando você compra na planta, os juros é índice nacional da construção civil até a entrega das chaves, entregou financiamento, aí é juros de banco. Nos Estados Unidos não tem isso. Não tem. O valor acordado e normalmente, até por lei, o cliente vai dando pequenos pagamentos durante o prazo da construção até ele completar 50%. E aí, quando ele completa os 50%, ele também pode fazer esse financiamento. Agora, para a instituição bancária em si, o risco desse cliente é inexistente, porque ele já colocou do dinheiro dele 50% e o colateral dessa operação é o apartamento. Então, a análise de risco que se faz do cliente é muito simples. Porque o banco, pelo menos, já vai estar ganhando uma vez e meia se o caso desse cliente não pagar o financiamento dele. E como que funciona os juros de banco aí, na hora que o cliente quiser fazer o financiamento, entregou o imóvel? A diferença entre Brasil e Estados Unidos, você consegue dar essa diferença pra gente? Hoje nós estamos, a gente brinca dentro do nosso trabalho que 90% dos CEOs de empresa hoje nos Estados Unidos são brasileiros. Porque quando o juro sobe de 5 para 7, ninguém dorme mais porque eles ficam nervosíssimos e acham que o mundo vai de fato acabar. Eu falo, a gente que já troca de moeda, corta zero, sobe os juros, diminui os juros, muda a moeda, a gente dança conforme a música, né? A gente ajeita o que pode ajeitar e remedia o que não tem remédio. Sim. Né? Hoje os juros está em torno, para estrangeiro, em torno de 7 a 8% ao ano. Então, ainda num juros alto, ele é muito menor do que os juros aqui no Brasil. Mas, Mari, é
importante falar o da rentabilidade. Qual que é a rentabilidade? Porque o cliente ele vai comprar um exemplo para ele vai aposentadoria. colocar na planilha e ele vai entender, primeiro, qual é o acesso que eu teria a esse dinheiro se eu não teria, se eu não tivesse comprado um imóvel. Então, ele não teria acesso, primeiro de tudo, né, a um dinheiro mais barato do que no Brasil. Segundo, que a rentabilidade de um imóvel nesse processo entre o empreendimento ficar pronto, ele ser entregue e ele ficar com esse imóvel alguns anos, 2, 3 anos, a gente está falando entre 20% e 30%. E aí você tem mais uma outra coisa. Hoje em dia, eu estava te contando, então 32,5 milhões de turistas vieram para Miami. Desses 32,5, 19,2 milhões foram turistas que vieram para passar uma noite. Então, muito inteligentemente, a cidade mudou alguns zoneamentos, porque Miami, na verdade, são mini cidades dentro de uma cidade. São 34 municipalidades. E cada uma delas tem um prefeito e tem suas regras. Então, a cidade, muito proativamente, mudou alguns zoneamentos desses bairros onde existe hoje um influxo enorme de turistas, por conta, obviamente, do Brightline, que é o trem que ligou Miami e Orlando, e por conta dos navios, porque o Porto de Miami fica ali na frente da Bahia e tem um fluxo enorme de pessoas. É o porto que mais atrai turista do mundo inteiro. Então, eles mudaram o zoneamento dessas áreas para que esses empreendimentos pudessem fazer aluguel de curto prazo. Então, o cliente ganha na apreciação de capital, ele ganha no retorno do aluguel e ele ganha a possibilidade de ter acesso a um dinheiro que talvez ele não teria. Que não, e não muda nada a carteira dele do Brasil, porque ele não está tirando o dinheiro dele próprio para pôr lá. Né? Então, assim, eu costumo dizer que, assim, é quase uma caixa de fazer dinheiro. Uma máquina de... Que é um mercado que poucas pessoas conhecem, porque tem muito ainda tabus, assim, né, de investimento fora, acha que é muito irreal. A gente tem que trazer essa verdade, porque a demanda que existe hoje em Miami, como você falou, as pessoas estão indo para lá não para comprar, elas estão indo para passar férias. Então, o que precisa? De pessoas que têm ali imóveis para rentabilizar. Então, o mercado está aberto para isso. A oportunidade de Miami hoje, para você rentabilizar ali, é muito grande. E inclusive, eu queria até que você falasse sobre essa parte. Quando a pessoa compra na planta, ela já começa a rentabilizar, né? É diferente do Brasil, que você não tem você paga juros, pagando direto para a construtora. É bom investimento no Brasil? Sim, tem excelentes investimentos. Eu tenho ótimos investimentos aqui. A gente não está falando que no Brasil é ruim. Exato. A gente está falando que uma oportunidade, assim, né? Ele pode continuar fazendo aqui no Brasil. Exatamente. Aumentar a carteira diversificar a carteira dele, né? Exatamente. Porque é isso que a gente está falando aqui hoje. Os retornos do Brasil são incríveis. Sim. Tem projetos no Brasil que pagam muito mais do que isso. Só que esse cliente não teria acesso a esse dinheiro dos Estados Unidos. Exato. Né? E voltando um pouco, isso é uma coisa meio nova. Porque se você, há 2 anos atrás, tivesse me ligado e falado, então, eu tenho um cliente indo... Você consegue um apartamento para ele para 15 dias? Não tinha. Porque a gente não tinha esse zoneamento para ter esses empreendimentos que oferecem esse tipo de forma de ownership, eles chamam, né? Sim. É uma forma inteligente de ter propriedade de um bem. Que você pode usar, você pode alugar e você pode deixar ele no pool do próprio projeto para que ele faça a administração disso. Então, são projetos que têm muitas vantagens e são novos. Não é que era uma coisa que vem sendo feita há muitos anos. Eram pouquíssimos que podiam em Miami. E hoje a gente tem, entre Downtown e Miami, talvez uns 8 projetos com esse foco. Isso que eu ia falar para você agora. O investidor que quer começar agora a investir em Miami,
existe já empresas que estão fazendo essa administração? Você já compra o imóvel sabendo como que vai ser administrado? Para as Uhum. pessoas que querem investir, conta mais como é que funciona essa parte para eles entenderem melhor. Existe sim. Ele não precisa decidir na planta. Ele pode decidir na hora que ele recebe as chaves, mas tudo está montado e tudo que está montado fica dentro de um documento que chama Condo Docs, e que isso é uma lei da Flórida. Então, assim, não é que amanhã essa empresa vai sair e não vão colocar outra em um lugar. É algo que é oferecido como um extra desse empreendimento. Então, Perfeito. ele pode escolher, eu vou colocar no pool da administração do edifício, mas ele em um ano pode mudar de ideia e falar, olha, eu tenho um primo que tem uma agência de turismo, eu não preciso mais que você faça administração para Administração. mim. Uhum. Eu normalmente recomendo, especialmente para clientes que é o primeiro imóvel, que usem a administração, porque para que você tenha um valor barato na escala, né? A gente que trabalha com isso, a gente sabe quantas coisas quebram, Sim. quantas coisas precisam ser substituídas. Então, quando você tem uma escala de 12, 15 imóveis, você consegue ter uma equipe que você vai escalar esse serviço e vai ficar ok. Mas quando você não tem, você imaginar que você paga para essa administração 15% apenas do seu rendimento, é uma coisa que a hora que você vai colocar no papel, sai muito barato, né? Uhum. Então, é uma forma de que o cliente também não tenha preocupação. Sim. Né? Ele vai receber uma planilha todo mês, dizendo quantas vezes o apartamento dele foi alugado, por quanto foi alugado, aqui é o que custou, aqui me manda na sua conta, pagou e acabou. Porque essa é a maior dor do cliente, quando ele vai comprar, né? Aqui no Brasil a gente vê, mas quem que vai administrar? A locação é muito complicado, como é que funciona? É curta temporada, longa temporada, como que eu vou fazer isso, né? Então é importante a gente mostrar que hoje em dia existem administradoras excelentes, que você paga uma porcentagem baixíssima e assim, perto da rentabilidade que aquilo vai te trazer. É muito vantajoso você ter essa comodidade de só entrar na sua conta. Você tá ali administrando isso, né? E a gente sabe o quão de fato é complicado esse tipo de administração. Muito. Então eu sempre enfatizo no uso desse serviço, porque a princípio a pessoa fala, mas acho que eu faço, acho que não. E é uma coisa que dá muito trabalho. E assim, a hora que você vai colocar na matemática, se você for ter que contratar um eletricista só para ir para consertar alguma coisa, muito provavelmente vai ser esse 15% que você já pagou para administração. Fora a agilidade também, que você precisa ter para atender o seu cliente ali que um dia um, outro dia outro, nesse momento. Não, e você tem que ter especialmente esse cliente que às vezes veio para ficar uma noite. E aí se ele chuveiro dele não funciona. Você tem que ser ágil, exatamente. É muito delicado. Delicadíssimo. Eu queria que você falasse sobre bairros aí de Miami. Quais são as tendências de bairro? Qual bairro você acha interessante investir? Eu sei que eu já recebi seus imóveis, inclusive, já estou passando aqui para os meus investidores. Os bairros, os tipos de imóvel que você tem, que você fala, essa é uma oportunidade hoje aqui para o mercado imobiliário dos Estados Unidos. De novo, a vantagem que a gente tem de informação, tudo é bom. Eu brinco que é como signos. Tem para leonino, tem para escorpião, tem para Capricórnio. Entender o cliente, né? Entender a necessidade. Tem para todo mundo. Tem para quem quer ir de férias, tem para quem quer gastar muito, tem para quem quer gastar pouco, tem para quem quer ter renda. Então, acho que antes da gente falar de bairro, a gente sempre precisa entender um pouquinho mais quem é o nosso cliente. Perfeito. E eu vejo os brasileiros, muitos, falando, eu quero comprar uma coisa para investimento. Aí ele chega lá, eu abro a porta e fala assim, nossa, mas isso é bonito, né? Então, acho que se fosse para mim, acho que queria uma coisa um pouquinho maior. Então, a gente precisa entender melhor quem é esse cliente. E sim, se você entendeu que o cliente é um cliente que ele só quer saber, me manda a planilha, me fala quanto é, só quanto lucro de retorno eu vou ter e quanto eu vou pagar, eu, obviamente, recomendaria os bairros que a gente fala que não chegou lá ainda. Então, se você pegar a Brickell, que hoje em dia tem o Brickell City Center, que tem todos os bancos, que é um bairro jovem, super acontecendo, 1 milhão de restaurantes Michelin, você tem o West Brickell, que é 3 quadras dali. Só que o preço do metro quadrado na Brickell é 10 mil. O preço no West Brickell é 7 mil. Então, vai chegar lá? Vai. Porque você está falando de 2 quadras. Não tem como não... Miami, querendo ou não... Vai expandindo, né? Sim. É uma cidade pequena.
Não é Uhum. uma cidade enorme. É uma cidade que você passa e fala, olha o carro da minha amiga no supermercado. É uma cidade pequena. Então, as distâncias, elas se aproximaram muito. Uhum. Mas ainda tem essa diferença, De metro até, quadrado. até para que o cliente se sinta motivado a sair daquele buraquinho e ir um pouquinho mais Para para frente. Então, explorar assim, regiões, né? eu diria, tipo, West Brickell é muito bom, Downtown é muito bom, para clientes ainda mais que não tem muita aversão ao risco, Wynwood é muito bom, porque Que é a os longo apartamentos prazo, né? Que ainda pensa são mais que é um. baratos. Uhum. Então, eu ficaria entre eles, mas todos nessa região que a gente chama de Miami, que é o que a gente chama de inland, que não é na praia. Porque a Perfeito. praia acaba tendo um valor de metro quadrado mais alto, e se você de fato não for usar, não faz muito sentido, porque o turista hoje em dia, ele vai para Miami não necessariamente para ir à praia. Ele vai para jantar fora, ele vai para ir no teatro, ele vai para ir nos museus, ele vai para ficar na cidade, né? Uhum. Hoje em dia a gente tem muito turista chinês que não vinha para Miami antes, mas por conta dos shoppings. Então, se você pensar um pouquinho mais fora da casinha, é, muito provavelmente o retorno de um investimento com o intuito apenas financeiro é melhor que Uhum. você fique nessas regiões. E de alto luxo para moradia, qual o projeto que eu vi, um projeto sensacional, um lançamento seu que você está trabalhando, muito bacana. Eu queria que até se desse falasse sobre ele um pouquinho, e A essas gente, peculiaridades, né, dele. não, a gente tem vários. Tem muita coisa É, boa. quando Miami passou de ser uma segunda casa para uma primeira casa, os empreendimentos melhoraram Tá muito. lindíssimo. Toda vez que a gente recebe as chaves de um lançamento, Uhum. você tem o que a gente chama de um walkthrough, que nós, corretores, vamos até o imóvel para olhar defeitos e tal. Eu, lá atrás, tinha, assim, crises de ansiedade, tipo, enormes. Porque as coisas eram entregues, não eram ruins, mas não eram entregues no nosso padrão. Sim, Então, por Brasil é exemplo, muito. se eu olhava embaixo da privada, por exemplo, aquele buraco a pessoa não pintou. Aí você falava assim, Não, que custava? Ele já estava com. Né? sim. Hoje em dia, os empreendimentos são entregues numa qualidade muito maior. Então, tem Uhum. alguns empreendimentos que são incríveis. O Aston Martin, por exemplo, um cliente me perguntou: ai, qual foi o seu dia mais feliz do ano passado? Falou: olha, o aniversário das minhas filhas, com certeza, mas quando eu subi aqui e vi como o empreendimento vai ser entregue, eu fiquei muito feliz. Porque Uhum. realmente é numa qualidade maravilhosa. Hoje a gente tem pouquíssimas Uhum. unidades, mas eu acho que o Aston foi o que Deu uma. abriu as portas para Sim. esse novo luxo. E a gente tem, por exemplo, o St. Regis em Sunny Isles, que talvez seja esse que você Acho está que comentando, sim. É. que é Lindíssimo. realmente uma coisa inimaginável no sentido de serviço que você vai ter dentro de um empreendimento que é só para residente. Então, assim, você vai ser cuidado, vai ter um carro na porta para te levar, vão ter 3 restaurantes lá dentro, um mordomo para cada unidade. Então, assim, não só o acabamento do empreendimento em si, mas como todo o serviço que tem em volta, é muito bom. É o A alto gente tem luxo, né? um outro projeto na Brickell que chama 1428, Uhum. que a gente está lançando agora, que eles trouxeram os marmoristas da Itália para fazer o lobby, porque é uma coisa super difícil de fazer e super específica e incrível. Você entra dentro do stand de vendas que custou 5 milhões de dólares, você não acredita que dentro da cidade você vai ter esse oásis. São Então, projetos para se tornarem referências no mercado imobiliário dos Estados Unidos, porque né? hoje a gente tem esse cliente. A Sim. gente tem um cliente que vendeu um Exigente, né? apartamento de 20 milhões em Nova York e que estava procurando uma casa em Miami Beach, por exemplo, e não tem. Não tem. A Uhum. gente tem falta de produtos de altíssimo luxo. Sim. Então, esses projetos vêm para resolver essa demanda Demanda, sim. de clientes de alto luxo que Uhum. resolveram de fato ficar. Não é que ele está de passagem, ele realmente, por causa dos impostos, eu falo o que o Messi, o Tom Brady, a Gisele Bündchen, o Shaquille O'Neal, a Jennifer Lopez têm em comum. Ué, por que eu vou pagar imposto em outro lugar se eu posso pagar menos imposto aqui e ter uma qualidade de vida?
e mesmo no imóvel pagar 30, 40, 50% menos do que eu pagaria talvez em Nova York ou na Califórnia. Sim. Então a gente tem muito esse cliente hoje em dia também. Sim, é você saber das informações. Por isso que eu gosto as lives que eu estou fazendo aqui, que é para informar mesmo o cliente, para você entender o porquê que o mercado dos Estados Unidos e Miami, que a gente está falando aqui, né, é tão interessante para você. Inclusive, considerando que Miami, investir em Miami pela primeira vez, eu queria que você falasse aqui, que a gente está finalizando já a live, tá? Calma, você vê que mais passa rápido, né? As principais recomendações para o cliente que quer começar a investir, o primeiro investimento dele em Miami, o que você fala que ele tem que se atentar ali? Eu acho que a primeira coisa, ele não querendo puxar a sardinha pra gente, mas a primeira coisa, ele tem que encontrar alguém que conheça profundamente o mercado. Porque do mesmo jeito que tem coisas ótimas, tem coisas péssimas, né? Uhum. Eu já tive clientes inúmeras vezes, conto mais do que minhas mãos e meus pés, que eu falei, não, isso eu não vou vender. Se você quiser comprar isso, você compra com outra pessoa, porque, tipo, eu trabalho dentro dos lançamentos. Eu estudo viabilidade de terreno. Eu sei o que vai ser bom e o que vai ser ruim. Faz Uhum. muitos anos que eu faço isso. Então tem clientes que falam, ah, mas então tem uma coisa. Ele falou, não faça isso, não vai dar certo. Não, mas como... Gente, não vai dar, a matemática não bate, Uhum. né? Tudo no final, viabilidade é isso. Quanto de dinheiro foi investido nesse terreno, quanto de dinheiro vai ter nessa construção, para que você compre uma coisa que seja capaz de te fazer ter pelo menos mais uma subida. Se você Exatamente. está muito no high, não tem como chegar. Uhum. Então, assim, primeiro, sim, encontrar uma pessoa que entenda profundamente do mercado. Dois, entender minimamente o tipo de informação que você, cliente, pode sozinho buscar na internet, para que você tenha ainda mais confiança quando alguém te passar essa informação, né? É aquela coisa Uhum. assim, eu não preciso explicar para o cliente que, olha, tá vendo aqui, o preço é isso, o preço é aquilo, porque ele pode sozinho buscar na internet e falar, Mariana tá falando A a verdade. informação tá muito fácil, todo mundo Isso tem. dá para ele uma tranquilidade de fazer um negócio e de tomar uma decisão Uhum. que muito provavelmente aqui no Brasil às vezes não acontece, porque você fala, ai, será que custa isso mesmo? Será que eu vou ter que perguntar pro porteiro quanto foi o último? Porque você não tem essa informação É simples para muito você mais acessar. difícil. E, obviamente, entender que o mercado dos Estados Unidos, mesmo que Miami não pareça Estados Unidos, e existem regras e existem timelines. Então, se você fizer uma oferta e o prazo para você colocar o seu depósito de boa-fé é 12 dias, é 12 dias. Porque no 13º dia caiu o seu contrato, você perdeu. É isso. Então, isso também é um trabalho que nós, corretores, temos que ter com o cliente de explicar para ele essas regras e esses prazos para que ele não se frustre e acabe perdendo algo que ele gostaria. E Uhum. por final, obviamente, ter um bom advogado por trás para que tudo que foi feito e assinado, né, seja revisado por alguém que, se porventura tiver um problema, ele pode te representar legalmente nos Estados Unidos. Então é basicamente Uhum. isso. Mas eu acho que primeiro de tudo é Tem um conhecer bom um pouquinho broker. mais do mercado. Sim, eu acho que nesse sentido que o mercado imobiliário ele é muito amplo. Se você não tiver boas informações, bons corretores do seu lado, você fica muito perdido, né? Eu acho que é muito importante você estar ao lado de pessoas que realmente vão te dar o conhecimento. A gente está aqui justamente para passar a informação, para deixar o cliente sabendo de todas as informações, né? É muito importante isso. Gente, a gente está finalizando aqui a live, você vê como foi muito rápido. Mulheres no Comando, toda semana essa live vai ficar salva, vai ficar no podcast também. Quem não entrou aqui desde o começo, tem lá no Spotify, vai ficar lá também, no Comando Mulher, que só vocês seguirem lá também, que vocês vão receber tudo. Para finalizar aqui, Mari, você quer falar deixar algum recado? Não, eu ia falar isso, eu ia falar assim, eu tenho um monte de conteúdo dentro do meu Instagram. Tem que seguir a Usem Mari. esse conteúdo, fiquem à vontade. Direto eu recebo mensagem de corretor falando: ah, eu posso colocar esse projeto, pode usar tudo que quiser. Eu tenho alguns Zooms semanais com corretores, que até você já Sim, participou foi comigo uma muito vez, bom. e daí Uhum. eu explico um pouquinho mais em detalhes para o corretor
como que ele pode fazer isso, que tipo de material eu vou entregar para ele, para que ele use isso para começar uma conversa com o cliente. Porque a gente vê, eu tenho algumas turmas que vão comigo a Miami, né? Para Inclusive, visitar os eu já quero empreendimentos. ano que vem, acho que a gente vai para Miami, eu e meu esposo com minha filha, e queremos fazer um tour aí com a minha imobiliária para conhecer os seus projetos. Não, vou adorar. Eu adoro e é uma coisa que te abre muitas portas. Não é Sim. tão simples assim você chegar em um outro país e descobrir quais são os imóveis bons, porque são muitos. Hoje em dia Uhum. são, acho que 98 novos projetos. Então, assim, pode se tornar confuso. Então, eu falo, aproveita esse tempo até que você estiver pronto para ir, para visitar, para estudar, Uhum. para entrar dentro. Todos os projetos têm páginas na internet. Todos eles, você vai ter uma lista de preços ali dentro. E, enfim, fiquem à disposição também de me perguntar, também de ligar para trocar uma ideia. Eu estou sempre à É isso. disposição. E esse Zoom a gente tem uma vez por mês. E eu estou começando a montar agora a minha segunda mentoria, que são 4 aulas. E por que 4 aulas? Porque a pior coisa é o cliente te perguntar uma coisa simples e você fazer aquela cara, tipo, não faço ideia. Uhum. Então, tem algumas coisas que precisa, sim, entender, Uhum. né? Por exemplo, a pessoa fala assim, contrato para executado, daí você fala, o que será que acontece nessa hora de contrato executado? Uhum. Então, assim, tem algumas coisas que a gente precisa, sim, saber para passar confiança no cliente, até para indicar um cliente, né? Com certeza. Deu uma pausa aqui. É. A gente ter esse conhecimento, a live Mulheres no Comando, justamente para a gente sempre manter o mercado imobiliário no topo, as mulheres do mercado imobiliário no topo. A gente está sempre trazendo mulheres referências no mercado. A Mari é referência no mercado de Miami, está há anos. E a gente está sempre trazendo informação relevante para que você entenda. Você, corretor, dono de imobiliário, você também, cliente final que quer investir no mercado imobiliário, desvendar as coisas e entender sempre, né? A gente é muito importante. Conhecimento, eu acho que é tudo. Eu estou sempre em mentoria, sempre fazendo coisas para evoluir. Eu acho que a gente está aqui justamente para passar conhecimento e também para ingerir, né? Não, Para consumir ali, e né? por isso que fazem você uma profissional diferente. Porque as suas portas estão sempre abertas, os seus ouvidos estão sempre abertos e você está sempre pronta para atender melhor o seu cliente, né? Sim, é É muito muito importante. importante Obrigada. isso. É muito importante que a gente melhore como profissional para que a Uhum, gente possa oferecer um serviço melhor, porque o mundo está sim. mudando muito rápido, Total, né? total. E o cliente, ele tá ali sempre muito esperto. Então, ele te pergunta, você tem que, claro, tem que ter a humildade de falar, se você não souber, não tem problema. Claro. Mas vai buscar a informação para passar para o seu cliente, né? Você tem Você é que a ponte, saber, né? você tem que saber, a gente não precisa saber tudo Não, na vida, nunca, mas a gente tem que saber para quem perguntar, exato. sempre, É o né? network, é muito importante nesse mercado. Eu acho que, para mim, como corretora, inclusive agora eu sou mãe, acabei de mãe recente, né? Ainda não tô no mercado tão ativa na rua, tô mais no online. Então, essa é a importância do network, de você conseguir ter boas pessoas trabalhando para você. No caso, você, não que você vai trabalhar para mim, nós somos sócias, parceiras na Claro, né? negociação, né? Então, é isso para mim é importante, eu ter pessoas que eu posso contar, que eu posso confiar. E é isso. Você que precisa, corretor que quer entrar no mercado imobiliário dos Estados Unidos, entender melhor como é que funciona, chama a Mari. Você que quer investir, pode me chamar que também estou aqui sempre passando informações para vocês e estou sempre à disposição. Eu agradeço muito por ter aceito o convite, Mari. É uma Imagina, foi honra. ótimo. Vamos ver se a gente consegue se encontrar aqui em Campinas Vamos ver também. se a gente consegue um café, né? Eu falo, É, tem gente que fala assim, Mariana, mas eu te encontro muito mais quando você está nos Estados Unidos do que. Porque no tá fim a uma gente loucura. fica muito mais preso, né? Por incrível que É, pareça. tá uma loucura, ainda mais bebê pequena ainda, pra mim tá bem puxado, mas eu quero te ver. Gente, muito obrigada por terem assistido aqui a live. Quem tá no podcast lá, também escutem, fiquem à vontade, compartilhem bastante nossa live. Uma honra, Mari, muito obrigada, viu? Imagina, eu que Fica com Deus. agradeço, viu? Até Você mais, também. gente. Beijão, beijão e parabéns pela bebê. Ó, obrigada. Semana que vem, quinta que vem, nós estamos aqui novamente, tá, gente? Quinta que vem, meio-dia, tem a próxima live, deixa eu até ver aqui para vocês, é a Melissa. O tema vai ser como se tornar autoridade no mercado imobiliário. E para outros mercados também, mas ela faz livros para você que gosta Enfim, ela é maravilhosa. Semana que vem a gente vai ter ela aqui, tá bom? Legal. Até Vou semana que vem, participar. gente. Obrigada, Mari. Fica com Deus. Bons Tchau, negócios tchau. para nós. Obrigada eu. Tchau, tchau.